Muito bom. Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Vamos lembrar Dona Eliane na oração hoje. E qualquer outra pessoa, a família do pastor Flávio, né? Vamos orar. Pai, te louvamos pelo dia que nós temos de estar aqui na tua casa. Pedimos, Pai, a tua direção hoje na tua palavra, nos dá entendimento, sabedoria, discernimento. Pedimos, Pai, que esteja com as pessoas que ainda estão caminhando, que teremos um bom número aqui, Pai, para estudar juntos a Tua Palavra. Esteja com as pessoas que não podem vir hoje, por causa de trabalho, ou, Pai, por causa de doença, saúde. Tu sabes, Pai, a situação de cada pessoa. Esteja com a Eliane, que está no hospital. Pedimos, Pai, que ela possa melhorar bastante e que até talvez amanhã ela possa voltar para casa. Esteja com o Kleber e Thor, esperando para ela e pronto para cuidar dela em casa. Esteja com vários outros conhecidos nossos, Pai, que estão com o vírus ou está recuperando, Pai. Te damos graças pela vida que nos tem dado e, Pai, lembramos também as pessoas, as familiares que têm perdido ou está ausente a pessoa que faleceu. Te damos graças pela salvação e sabemos quando alguém morrer em Cristo, não perdemos, está aí no céu, sabemos, e poderemos encontrá-los no futuro, lá nos céus contigo. Obrigado pela a presença de cada um, Pai. Obrigado pelo bom número de crianças hoje. No nome de Cristo te louvamos. Amém. Amém. Bom dia, Felipe. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias para capítulo 15 de Gênesis. Estamos na selagem da Aliança Abrâmica, já a terceira semana. E nós vamos ler versículos 7 a 21 de Gênesis 15 agora. E espero que vamos terminar essa aliança, ou essa porção da aliança em Gênesis 15 hoje. Versículo 7 diz: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse-lhe ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse ele: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiram. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas, de certo,
que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenizeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazel, e o Jebuseu. E então, por estes versículos, pode ver que a aliança abrâmica está estabelecida, ou como temos dito, assinalada e selada, como no dia hoje, né? A gente assina contratos e depois está de alguma maneira autenticada, né? Então, assinada e autenticada por meio do ritual da aliança de sangue. Nós dividimos o capítulo inteiro em duas partes, e 2 semanas atrás vimos a primeira parte, versículos 1 a 6. Semana passada entramos nos versículos 7 a 21, o ritual mesmo, e eu quero dar uma recapitulação, mas não quero repetir tudo, né? Mas primeiro precisamos observar que Deus usa o seu nome especial, que nós falamos Jeová, feito de 4 letras hebraicas, Yod, He, Vav, He, ou Y, H, V, H. E esse nome nós geralmente pronunciamos como Jeová, né? Mas é um nome que o povo judeu, em todo mundo, não pronuncia, achando que esse nome é santíssimo demais para falar. Então, muitas vezes eles usam a expressão Hashem, o nome. E é esse nome que foi feito ou usado para estabelecer esta aliança. E nós sabemos porque quando encontramos o nome de Senhor aqui, versículo 1, está em todas as letras, são letra maiúscula. Então pode saber que quando encontrar o nome Senhor com toda letra maiúscula, então é esse nome, Jeová. Pode transliterar e entender Jeová também, né? Mas eu também prefiro usar Senhor, em vez de pronunciar demasiadamente esse nome. E Abraão faz uma pergunta. Ele diz: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar, tomar posse da terra, né? E eu disse semana passada que essa não é uma expressão de dúvida, mas ele está pedindo um sinal tangível,
como prova da promessa. E temos estudado estamos na quarta aliança agora, mas a primeira era a aliança da mão, e depois a aliança do sapato, depois a aliança do sal, e estamos na aliança de sangue, né? E notamos que a primeira coisa que Deus exige é que Ele pede animais, uma novilha, uma cabra e um carneiro. E também incluiu 2 pássaros, uma rola e um pombinho. Os animais tinham que partir em metade e colocando cada peça a posto. Então, tem primeiro, podemos ver esta, né, a novilha, e depois a cabra e o bezerro, e sem dividir os pássaros, coloca um pássaro nesse lado, outro pássaro nesse lado. E entendemos, para colocar esses animais, assim foi sangue derramado, e por isso aliança de sangue, né? E tudo isso atravessou de acordo com os antigos métodos de estabelecer aliança de sangue. Normalmente, quando 2 homens ou dois grupos ou partidas de pessoas faziam um pacto de sangue, apenas um animal era usado, mas aqui nós temos 5, enfatizando a solenidade da aliança. E vai lembrar que semana passada, para entender o que está acontecendo aqui, porque aliança, o que está acontecendo realmente não está bem explicada, né? Então, semana passada nós fomos para Jeremias capítulo 34 para ver o que aconteceu no tempo de Jeremias, lá em Jerusalém. A tribo de Judá, a cidade está já sitiada por Nabucodonosor. Já Israel, há 100 anos, já foi levado no cativeiro pelos pela Síria, e agora, sempre por causa da desobediência, né? O povo está sendo, vai entrar em cativeiro. A razão por quê? É porque aquela aliança foi estabelecida e era condicional. Cada parte tinha que observar certas coisas. E a coisa é que Israel, Judá, a nação, ficou infeliz. E nós vamos ver que, por causa disso, quer dizer, quebrando a aliança, tem que pagar sua própria vida. Né? E por isso que a nação foi levado em cativeiro, e num sentido destruído, não tinha mais nação na terra. E tudo isso está no tempo de Zedequias. Uma coisa interessante, Zedequias é um nome muito interessante. Tzadik é a palavra justiça, retidão. E parte do nome do rei é isso. Zedequias. E ele não era um homem reto, justo. E vamos ver isso logo. Vimos isso semana passada, né?
Zedequias decidiu estabelecer uma aliança com seu povo. E nós lemos que naquele tempo, mesmo cercado, ele viu que os serventes, os escravos, estavam sendo abusados, no sentido de não tinham direitos. Então ele invocou uma parte da aliança mosaica e que envolvia o ano jubileu, e a cada quando isso os escravos, especialmente filhos de Israel, deviam ser libertas e tudo voltava para suas próprias tribos, seus próprios heranças, e recomeçava de novo, né? Mas então ele fez essa aliança e todo o povo concordou com ele. E os ricos, os que estavam no governo com ele, todo mundo que tinha servos concordavam. Então eles estabeleceram uma aliança de sangue, e nós lemos que aconteceu no pátio do templo, e podemos ver que todas essas pessoas passaram. Então, para as pessoas era condicional, eles prometeram fazer alguma coisa. Para os escravos era incondicional, eles não precisassem fazer nada. Pelo fato, nem é mencionado que eles passaram pelas partes do animal. Mas pouco tempo passou e eles revogaram a aliança. E nós lemos em Jeremias 11, versículos 10 a 11, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. A coisa é que, sendo que a nação quebrou a aliança, eles devem pagar com sua vida, como o animal tinha morrido. Deus não quebrou a aliança. Mas uma vez que a aliança é quebrada, Deus não precisa cumprir sua palavra. Mas ele tinha advertido, se não obedecer, então eu viro as bênçãos em maldição. Lemos isso em Deuteronômio. E é isso que aconteceu. Ele não tinha que abençoar e proteger tudo. Não, então eles quebraram, vêm as consequências. E Zedequias então decidiu proclamar liberdade ao povo injustamente oprimido entre seu povo, os servos e escravos. E esse decreto parece ser um bom passo na direção certa, né? Ele propõe o estabelecimento dessa aliança, e todas as pessoas cumpriam para cumprir a aliança. Mas então o que aconteceu é que eles quebraram duas alianças.
aliança mosaica e essa aliança nova que foi feita. E eles fizeram com os escravos uma aliança incondicional, no sentido, os escravos não precisassem fazer nada para a aliança ficar em vigor. Por outro lado, pelo rei e eles era condicional, porque eles tinham que cumprir. Irmão, permita um ponto. Eu estou lembrando agora que lá no início, antes do povo passar para a terra, nem antes de aquela quantidade enorme de leis, preceitos e coisas semelhantes, naquele ponto em que se fala sobre sacrifício, comida, jejum, dia de festa, há uma passagem que Deus falou para os israelitas, até mesmo os escravos, quem estivesse, deveriam também obedecer. Não escapava ninguém. Não escapava ninguém. Aí parece que... Agora, essa segunda aliança que foi feita, não é exatamente o mesmo tipo. Sim, mas o meu ponto é que, no meu modo de entender, eles deveriam incluir todo mundo. Ele falou assim, Deus falou, todo mundo junto. A coisa é que até esses escravos tinham quebrado a primeira aliança. Todo mundo estava culpado. E quando Zedequias fez essa aliança que nós lemos em Jeremias 34, semana passada lemos versículos 16 a 20, Deus aprovou o estabelecimento dessa aliança. E durante essa semana passada eu estava lendo todo o livro de Jeremias e podemos ver Jeremias avisando a nação das consequências se não virasse. Chorando, inclusive, né? Chorando. E, chorando mesmo. Depois de fazerem o que era certo, eles revogaram essa aliança nova e, enfim, revogaram as duas alianças. E não havia mais escape das consequências de sua infidelidade a Deus. Em um pacto ou aliança de sangue, cada homem ou cada grupo comprometeria suas próprias vidas para manter a aliança. Agora, em capítulo 15 de Gênesis, vamos ver que Deus passou pelo meio das partes, mas Abraão não passou. Deus fez de tal maneira que Abraão nem podia passar. E é isso que eu vejo que aconteceu quando Zedequias fez com os escravos e os servos. Então, não era condicional para Abraão para observar, ele não podia perder, quer dizer, ele não podia, ele podia, sim, quebrar a aliança no sentido de falhar, mas não houve consequências impostas sobre ele, porque era tudo condicional para Deus. Deus tinha que cumprir tudo e Abraão não. E o povo. Se alguém falhasse em cumprir sua parte do acordo, sua própria vida seria automaticamente perdida. Seu sangue seria derramado assim como o sangue do animal foi derramado. Em outras palavras, ele próprio morreria. O animal inicialmente sacrificado era o substituto na morte para os dois que faziam a aliança.
Uma vez que o pacto foi feito e uma vez que ambas as partes passavam entre os pedaços dos animais, os termos do pacto não podiam ser alterados. Cada pessoa deve viver cumprindo sua parte do acordo. E a nação de Judá agora teria que pagar por sua infidelidade. Então, no fim da aula semana passada, voltamos para o capítulo 15 de Gênesis. Tem alguma pergunta sobre do semana passada, sobre o que aconteceu no tempo de Jeremias? Ok. Porque aqui registra a autenticação, né? A aliança sendo feita e autenticada. Deixa eu pular um pouco aqui. Irmão, apenas uma consideração de tudo isso até agora que eu vejo é a nossa incapacidade de seguir fiel e inerrantemente esses preceitos. O irmão até deu uma pincelada sobre isso aí. E como hoje nós podemos experimentar a misericórdia de Deus quando falhamos, porque iremos falhar. Deus sabia que o povo ia falhar, mas eu penso sempre que Deus estava esperando, como esperou sempre, que Israel, ou quem quer que fosse, como Abraão, voltasse e pedisse, me perdoe. Deus estava pronto. Mas, como o irmão falou lá na frente, ninguém se preocupou em voltar atrás. Então, voltando para capítulo 15, versículo 13, nós lemos: Então disse a Abraão, Deus falando, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Né? Isso Deus falou depois que Abraão pegou os animais e dividiu. Né? E Deus está declarando a Abraão a futura escravidão egípcia. E ele profetiza 400 anos de permanência. Né? E herdar a terra e viver nela por apenas um curto período, os descendentes de Abraão se tornariam peregrinos em outra terra não pertencendo a eles, né? E nós lembramos como aconteceu, como José sendo pego por seus irmãos e vendido, e logo ele chega como escravo ao Egito e passa anos lá, e enfim ele se torna segundo após de Faraó. E a gente conhece toda essa história. E depois, por causa da fome, ele se descobrindo para os seus irmãos que vieram para comprar trigo, grãos, né, comida. Então vem toda a família para Egito, como Deus tinha profetizado aqui. E em sua visão, a visão de Abraão, diz que ele sentiu horror e medo, porque ele podia ver de alguma maneira, né, que o povo tornaria escravo e ia servir como escravos essa outra nação, e terríveis aflições farão parte da sua escravidão. A palavra hebraica para aflição é aná, a mesma palavra usada em Êxodo 1, versículos 11 e 12. E é interessante, durante a celebração de Pessah,
o pão, matzah, é conhecido como Hametz, matzah oni, ou lechem oni, pão de aflição. Lechem oni, pão de aflição. E tudo, então, podemos ver, bate com essa visão. E os egípcios sim afligiram Israel. Foi mais ou menos aqui que nós terminamos semana passada. Eu disse semana passada que essa figura também é mencionada em Atos 7, de 400 anos, e que as datas seriam mais ou menos 1876 até 1476 antes de Cristo. E outro número mencionado é 430 anos, que está dado em Êxodo 12, versículo, aqui diz 40 anos, né? Mas em capítulo 12, vamos ver que diz outra coisa. Capítulo 12, nós lemos versículos... não em Gênesis, em Êxodo. Em Êxodo, capítulo 12, nós lemos em versículos 41, e aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Encontramos esse número também em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Qual é o ponto do irmão? Qual é o ponto de Porque há uma diferença entre 400 anos e 430 anos. Mas se deve aqui, então. E como que a gente resolve essa... É isso que eu estou querendo ver, isso aí. discrepância, né? Essa diferença. Discrepância, isso. Eu estava sabendo que estava pronunciando errado. Ok, então, Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Então, nós temos... isso seria, então, dos anos 1876 até 1446 a.C. A diferença, de novo, 30 anos. Então, há uma contradição aparente. E como que podemos resolver esta? Existem duas opções para reconciliar esses dois números, essa diferença, ou seja, 400 anos ou 430 anos. E eu achei a melhor explicação disso no comentário bíblico de Ariel, escrito por Dr. Arnold Fruchtenbaum. E, então vou ler aqui o que ele diz. A primeira opção é que 400 anos é que a permanência egípcia durou um total de 430 anos. Esse é 30 anos. Enquanto a própria aflição durou 400 anos. A permanência em Egito foi, como muitos traduzem isso, é que durou o tempo todo em Egito foi 430 anos, mas a aflição, quer dizer, escravidão, servidão, durou 400 anos. Então, quer dizer que
durante a vida de José, esse não conta, mas dá 430 anos em Egito. Mas depois que ele morreu, então começou a servidão. Então, depois da morte de José, conta-se 400. Isso. Então, no período de José, como governante do Egito, os 30 anos estão ali. Estão ali, mas não contados. Então, é uma maneira de explicar a diferença. Isso significa que a escravidão começou 30 anos após o início da estada no Egito. Morte de José. E pode dar um tempo desde a morte de José até virou escravos. Porque não foi no dia seguinte, porque José morreu e o faraó também morreu e veio outro que não conhecia. Era uma pena que os egípcios não tenham isso escrito nos anais dele, né? Nas paredes. Né? É uma pena, né? Eles, como muitas nações, qualquer coisa que era negativo na sua história, a gente ignora e apaga. Né? Até todos os povos nascidos em Babilônia. E até hoje, Egito nega que o povo de Israel estava tem ajudado a eles, né? Por 400 anos. No outro lado, eles reclamam porque Israel saiu com a riqueza de Egito, né? É uma coisa interessante. Bom, então, significa que a escravidão começou 30 anos após o início da estada do Egito. Agora, a segunda opção é interpretar este versículo como uma forma de métrica poética hebraica. Então, vamos voltar para o versículo 13. Quando nós lemos aqui, então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligido por 400 anos. A gente entende então aqui que o número total de anos seria quanto? De ser em escravidão. Quantos anos? Total? 400, bom, mas aqui diz 400 anos. Esses 400 anos, quando a gente lê como está, a gente entende então a escravidão é 400 anos. Na verdadeira acepção da palavra, né? É. Porque os outros 30 eles foram livres, né? Porque ignorando o fato que Israel já estava em Egito por 30 anos. É interessante pensar que realmente quando o povo de Israel foi lá, toda a família de Jacó, viveram em liberdade, né? Porque José estava lá, talvez. Tinha toda a liberdade, não era escravizado, não era servos, um povo honrado. Agora, para entender na maneira da segunda opção, então a gente veja esse versículo como lembrando da métrica poética da língua hebraica. Então seria ABBA, quer dizer, nós temos 4 frases aqui. A primeira frase e a última frase vão juntos. A segunda e terceira vão juntos. Então, para ver essa novamente como está, os versos seriam alinhados da seguinte forma: A. Sua semente será estrangeira em uma terra que não é deles. B. Eles devem servi-los. B. Eles os afligirão há 400 anos. Então, para entender isso, devemos ler a primeira e segunda juntos. Sua semente será estrangeira em uma terra que não é deles 400 anos.
eles devem servi-los e eles os afligirão. A segunda opção para reconciliar as duas figuras é que o período de 430 anos durou desde a selagem da aliança até o êxodo do Egito. A própria servidão egípcia em si durou apenas 215 anos. A cifra de 400 anos começou com o desmame de Isaac até o Egito, ou até o êxodo. Interessante. E por que isso? Porque Isaac, o filho prometido, logo depois do capítulo 15, nasce. E a profecia é que tua descendência em terra alheia, né? Então, porque Isaac é o filho prometido e agora está vivo, nasceu e está vivo. E casos poderiam ser feitos para ambas as opções, mas esse realmente não é nosso propósito nesse estudo, porque vai além, né? No 16 aqui fala sobre na quarta geração, né? Então, é o que eu vou tocar agora nesta. Gênesis 15, 14 prediz o êxodo, começando com o julgamento de Egito. Mas também eu julgarei a nação Egito, a qual ela tem de servir como escravos. Aqui novamente está o resultado do aspecto da maldição da aliança abrâmica. Isso será seguido pelo enriquecimento do Egito, de Israel. Como diz, e depois, ou seja, após a permanência como estranhos e após a escravidão, sairá com grande riqueza. Isso foi cumprido em Êxodo 3, versículos 21 e 22, e também Êxodo 12, versículos 35 a 36. Vamos ver Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 21 e 22. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. E indo também para capítulo 12, podemos ver sendo cumprido isto, capítulo 12, versículos 35 e 36, isto. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Quer dizer, eles estão finalmente recebendo o quê? A grande riqueza. O seu salário, por ter trabalhado tantos anos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Pessoal, será que eles só ganharam roupas e joias? Será que eles só não pediram bezerrinha mais? Não, ovelha. Não. Seria boa Foi uma curiosidade pergunta. por causa, lá na frente, eles reclamaram muito que não tinham o que comer, não tinham mas eu estava considerando outro dia, lendo algumas passagens, eles saíram com muita coisa para poder lá na frente reclamarem contra Deus, mas acho que não tinham nada. É só uma consideração. Então vamos ler versículos 13 a 16 do capítulo 15 de Gênesis, para chegar ao que Filipe falou, né? Então disse Abraão, Deus dizendo a Abraão:
Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, a promessa é que Abraão não viveria para ver seus descendentes em escravidão. Que beleza, Né? Como Deus disse, em boa velhice será sepultado. Pelo fato, ele morreu com 175 anos. E Gênesis 15, versículo 16, fornece a promessa do retorno da família à terra. O tempo é a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Não vai entrar nesse ponto aí não, né? Eu vou. No final ele Vou. Ah, Agora. Como que podemos encontrar essas quartas gerações? E quem são os amorreus? Será Não egípcio? vai entrar. Guarda aqui em Gênesis 15 e vamos para Êxodo. Vamos para Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Lembra, o tempo é 4 gerações. Quanto tempo é uma geração? Parece que média de 60 anos. 60 Por anos. aí. Quer dizer, seu filho nasceu quando você tinha 60 anos. Qual que é a média da vida, né? Né? A sua é. Eu já estava casado quando meu pai faleceu, mas ele tinha mais de 20 anos quando eu nasci. E agora? Uma geração é 20 anos, mais ou menos, 400 anos, mais ou menos, ou 60 anos, mais ou menos. Obrigado. Em capítulo 6 de Êxodo, vamos ler, começando com o versículo 16, e aqui nós vamos encontrar as gerações. Versículo 16. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amram, Izá, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são as famílias de Levi segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Jocabede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izá, Corá, Nefeg e Zicri. Então, em versículo 16, nós temos aqui mencionado Levi, também versículo 16, o filho Coate, filho de Levi. E depois, versículo 18, encontramos Amram, que é o filho de Coate, e versículo 20, os filhos de Amram, Moisés e Arão.
Esse versículo mostra que a palavra geração nem sempre significa 40 anos, ou 60 anos, ou 20 anos. Né? E o que é comumente entendido, né? A gente geralmente diz 40 anos ou 60 anos. Na verdade, a Bíblia nunca especifica apenas um período de tempo para uma geração. Nenhum lugar na Bíblia vai dizer a geração consiste em 60 anos. Geração consiste apenas em 20 anos. Nada disso é dito. Muitas vezes o termo geração não é um intervalo de tempo, mas sim uma palavra que é usada da mesma forma que é usada hoje, significando contemporâneos. Portanto, quando alguém está comparando sua própria geração com a geração de seu pai, ele não quer dizer que há 40 anos entre eles, pois pode durar apenas 20 anos, como meu pai. É o meu pai, né? Uma geração, próxima geração já nasceu 20 e poucos anos. É apenas uma comparação entre seus contemporâneos e de seu pai. A razão pela qual Deus vai esperar 400 anos antes de permitir os descendentes a tomar a herança da terra é porque a iniquidade dos amorreus é descrito para nós. É dito em versículo, em capítulo 15, versículo 16, né? Então, vamos para Levítico, capítulo 18, e vamos ler acerca desse problema dos amorreus. Capítulo 18, não 16, mas 18. Versículos 24 a 30. Diz aqui: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não vos vomite, havendo-se contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizeram serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora, lendo isto e lembrando que nós lemos acerca de Zedequias, e podemos lembrar também dos seus pais, Manassés, o rei Manassés, o rei Joachim e outros, podemos ver que Fizeram exatamente o contrário. a nação quebrou o pacto. Pode E repetir. por isso que Israel estava fora da terra até, eu digo, nosso tempo, falando de Luciano e Leão, né? Porque a nação renasceu em 1948, no nosso tempo. Né? Mas antes disso passou quase 2.000 anos fora da terra. Pode repetir a referência de Levítico aí, por favor? Foi capítulo 18, versículo 24 a 30.
Aí levantaram a bandeira de novo. 48. Pastor, existe algum tipo de profecia relacionada à geração que visse Israel ressurgir como nação? Sim. O que aconteceria? O que seria esse tipo de... Bom, em Ezequiel, nós podemos ler acerca do Vale dos Ossos Secos. Deus está trazendo, pegando esses ossos secos, que é a nação de Israel, a terra, ainda em incredulidade, ossos secos. E depois, de repente, um dia, a nação nasce. Joel, se me lembro, capítulo Pode 3. uma nação surgir em um dia, né? Em um dia, isso. Interessante. Mas eu pergunto assim, em relação à geração a geração de pessoas assim, do mundo que visse a Israel ressurgir como nação. Existe algum tipo de profecia para... Mas esse nascendo em um dia é essa. Incrível, né? Em um dia. Mas assim, existe alguma profecia posterior a isso? Sei Eu lá. não estou... Sim, em Jeremias, vários lugares, Deus promete que vão em cativeiro, mas depois que Ele vai trazer de volta. Porque o que acontece? E esse é assim um tipo de ressurreição, de ver de volta. Já morreu, está destruído, mas volta. Eu já vi No momento eu não posso lembrar, mas eu li essa semana. Eu vi algumas vertentes de cristianismo, não sei, relacionando aquele sermão escatológico de Mateus 24, relacionando a volta de Jesus a esse evento do ressurgimento de Israel, relacionando a volta de Cristo. Eu não sei se isso de certa forma pode se relacionar. Por exemplo, a geração que visse o reino de Israel retornar como nação, seria a geração que iria ver a volta de Cristo ou algo relacionado ao fim dos tempos. Em Romanos 11, porque no momento o povo ainda está na terra, ainda em incredulidade, né? É 23, 11, 23. Romanos 11, 23. 11. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, se não permanecerem. É isso mesmo. eles serão enxertados, Serão. porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Como eles foram cortados do tronco e outros enxertados, agora é melhor esse que é do tronco ser enxertado e vai viver. Mas interessante, hein, irmão? A expressão condicionante aí que o apóstolo Paulo, com a autoridade que Deus deu para ele, se. Sim, não. Esse se que me pega. Então, para continuar, o irmão Luciano citou o versículo 24, né? 23. 23 e 24, eu li parcialmente 24. Podemos continuar lendo, e diz, versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó os impiedades. De Isaías 59. Então, vai ressuscitar. Vamos ler agora Levítico capítulo 20, começando com versículo 20, capítulo 20, versículo 22. 22.
Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os. Essas são as diretrizes da aliança mosaica aqui, né? Para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar, né? E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e os vossos almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para ti-las por imundas. E ser-me-eis santas, separadas, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Quando, pois, alguém, homem ou mulher, em si tiver um espírito de necromancia, ou espírito de adivinação, certamente morrerá, serão apedrejados, e seu sangue será sobre eles. Podemos ir também nesse assunto para mais um lugar, em Deuteronômio agora. Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 9 agora. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho. Aqui então são algumas das abominações. Ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeitos sereis com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, ficar atento a zodíaco na internet ou nos jornais, como antigamente, não é o que Deus quer. Será que tem crente fazendo isso? É o que mais tem. A pergunta é só para provocar, viu? No jornal, né? E mesmo que não, vamos dizer, não aceita, muitas vezes as pessoas procuram, o meu dia é, mas eu não creio nisso, Mas É o que eu e faz piada ou tudo, mas porque eu sou tal. Então está aprovando. É o que eu mais tenho visto no perfil das redes sociais. Não sei o que lá, cristão de Sagitário. Eu tenho Sagitariano. Eu tenho um irmão que acredita nisso daí. sai fora com esse Sai fora com esse irmão. Abominação. É só chegar a Deuteronômio 18
E você pode ver o que Deus abomina. Se Deus abomina e eu pratico, então eu estou fazendo algo abominável. E o crente deve tomar cuidado para não participar nessas coisas abomináveis, né? Então isso explica por que Israel estava em dispersão. Então, esse ponto, irmão, dos amorreus para trás, a gente vê aí a proximidade que o Adalto Lourenço fala do descendente de Noé. Então, está bem próximo, né? Que a gente conhece a história do descendente de Noé para frente, as religiões que eles criaram, até Abraão, né? Deus tira Abraão desse meio, né? Abraão levou alguma coisa aí alguma influência, provavelmente, né? Porque ele vivia lá, né? Então, podemos ver que essa nação em particular está mencionado várias vezes. Os amorreus. Isso implica algo que essa nação, especialmente esta, que liderou todas as abominações de todas as nações mencionadas aqui em logo a seguir, né? em capítulo 15 de Gênesis, porque estão mencionados, mas os amorreus em especial. É interessante. Assim, a futura conquista da terra por Josué seria não apenas militarista e não apenas nacionalista, mas também judicial, sendo uma obra divina de julgamento, porque então a iniquidade dos amorreus estaria completa. A espera de Deus até que 4 gerações tivessem transcorrido mostra a extensão da sua graça, deixando os amorreus sem desculpa. O apóstolo Paulo mostra este mesmo processo com todos os homens, deixando-os também sem desculpa. Felipe, pode ler Romanos 1, 18 a 20? E Luciano, capítulo 2, versículos 1 a 3 de Romanos. Romanos 1, versículos 18 a 20. Depois, capítulo 2, versículos 1 a 3. Pode ler? Romanos 1, 18 a 20. Sim. Romanos 1, 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Para que eles fiquem sem desculpa, inexcusáveis. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, Então agora está incluindo todos os homens. quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. Pois, para mim, aqui tinha uma pergunta, eu acho. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que
fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, em outras palavras, todo homem, nenhum homem tem desculpa. Agora, voltando para Gênesis 15, versículo 17, nós lemos: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Aqui nós estamos lendo acerca da assinatura atual da aliança abrâmica. Deus está colocando sua assinatura, né? Isso acontece por meio de uma aparição da presença de Deus. Agora, nós chamamos essa aparição de Deus Shekhinah, ou Shekhinah, Shekhinah, palavra hebraica. A assinatura é introduzida pela frase "e aconteceu". O momento era quando o sol se pusesse. Podemos ver em versículo 12, o sol estava apenas se pondo, mas ainda visível. Quando o sol está se pondo, ainda dá para ver, né? Mas agora mas ainda visível. Agora não é mais visível nesse outro versículo, porque nós lemos: estava escuro, e aconteceu que, posto o sol, houve escuridão. Já está escuro, o sol já se pôs, não dá para ver nada mais, já está escuro. Então Abraão vê o aparecimento do Shekhinah, introduzido com a palavra "e sucedeu". Em português seria Shekinah. E sucedeu. A glória Shekhinah é a manifestação visível da presença de Deus, geralmente aparecendo como uma luz, desculpe, Agora tem eu toquei na tela e tudo. agora, fumaça e fogo, é fumaça mesmo aqui ou é fogo e fogo? Eu sempre ouvi, li que a Shekinah em português é a fumaça, ou seja, aquela fumaça que acompanhava o povo de Israel. Sim. Tinha o fogo e tinha a fumaça. Então, é uma palavra só para fumaça e fogo no caso? Não. Tá. Então, fumaça é Shekinah ou fogo que é Shekinah? Não, os dois. Os dois? Os dois. Não tem diferença. Não. Mas existe a fumaça e o fogo, hein? Existe, porque durante a noite eles viam o quê? A luz. Aquela fogo. É o fogo. Mas durante o dia era A fumaça. a fumaça, mas ainda era Deus protegendo Sim. em duas maneiras. Então, só tem uma palavra para fumaça Para os e dois. fogo. Inclui Então, é os o dois. contexto que vai determinar quem é fumaça e quem é fogo. Conversa. Agora, irmão, um pontinho aqui. No verso 12, explica, ou pelo menos escreve, que Abraão já estava dormindo, ou não. Como a gente entende melhor? Que caiu profundo sono sobre. Mas ele está consciente. Sim, mas estava dormindo. Mas, sim, eu entendo que Deus pode falar. Não é E ele pode permitir que ele seja ciente mesmo dormindo. Isso. A coisa dormindo é para notar que ele estava não podendo movimentar. Porque se
pudesse movimentar, ele teria, achando que ele devia, passar por mim também. Mas Deus pôs essa para que ele não passasse. Mas também para ele não ver o que Deus... Não, mas ele viu o que Deus está fazendo. Sim, mas... Ele viu Deus passar. Mas Então, nessa maneira, ele participou vendo, mas não participou passando pelo meio. inconsciente, né? No caso. Não, mas ele estava consciente. Consciente, desculpe, sem poder, dormindo... Sem poder movimentar. É até difícil. Ok, muito bom. Então, a glória Shekinah é a manifestação visível da presença de Deus, geralmente aparecendo como uma luz, como um fogo, como uma nuvem, ou como alguma combinação dessas três coisas. O fogo que desceu no tempo do Elias foi demonstração também da presença de Deus em aprovação. Quando o templo foi dedicado, o que aconteceu? No tempo de quem? O templo, Sim, no tempo, não tabernáculo, o templo. no tempo de quem? De Paulo? Não, Salomão? quando fala o templo, eu estou referindo de Salomão. Quando foi construído e dedicado, o que aconteceu? O A povo glória do todo. Senhor apareceu. Como? Fumaça. Hã? Fumaça, né? Aham. Então, de novo, é a Shekinah. De alguma forma, ou uma combinação. As galáxias. Essa fumaça no hebraico é a Hashem, a palavra. Não estou com o hebraico aqui. Pode ser, você está. Tudo bem, mas eu terei. Não tem paralelo. Aqui em Gênesis 15, podemos observar duas coisas. Uma fornalha fumegante e uma lâmpada de óleo aceso. O termo fornalha fumegante em hebraico pode significar uma panela de fogo fumegante ou um forno fumegante. A partir disso, podemos imaginar em nossas mentes uma coluna de fumaça subindo da panela de fogo. O termo lâmpada acesa em hebraico nos dá, é uma palavra apenas em hebraico, nos dá a imagem visual de uma tocha acesa, e é isso que ajuda Abraão a ver a panela fumegante e a coluna de fumaça que sobe. O que a glória da Shekinah fez foi passar entre as duas fileiras de animais sacrificados de uma extremidade do início até ao fim. Outra extremidade. Agora é neste ponto que notamos algo acontecendo que não estava seguindo o procedimento padrão. O procedimento normal é que ambas as pessoas que fazem o pacto andassem juntos entre os pedaços do animal, ou nesse caso, dos animais. Geralmente eles chegaram juntos e no assento, né, os dois passavam juntos. E pode até, como hoje muitas vezes a gente coloca o braço sobre o outro, né? Então mostrando essa acordo entre todos, somos da mesma, estamos em de acordo na unanimidade. Então, assim, tornando os termos do pacto obrigatórios para ambos as partes. Esse procedimento também tornou o pacto condicional. Se uma das partes violasse os termos, ele perderia a própria vida, isentando a outra parte de ter que manter sua parte do pacto. Quando Israel quebrou o pacto, Deus não era mais
obrigado a fazer sua parte. E por isso ele podia, então, castigar o povo, em vez de continuar a abençoá-los. Enquanto a presença de Deus passava entre os pedaços dos animais, Abraão não passou. Só Deus que passou entre os pedaços dos animais. É isso que torna a aliança incondicional. Ou seja, Deus fez uma aliança Deus mesmo. para o povo é incondicional. Para Deus é condicional. Ele não pode quebrar sua parte. Mas lembra, ele disse, faz assim, 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 eu te abençoo. Se não fizer, virá as bênçãos em maldições. Realmente Deus nunca quebrou. Não, Deus nunca quebrou. Deus nunca quebrou. Abraão não se tornou um participante ativo na assinatura e selagem da aliança. Ele se tornou o destinatário da aliança e das promessas da aliança. Isso significava que não importa quantas vezes Abraão falhou, e ele falará no próximo capítulo, e não importa quantas vezes sua semente, o povo judeu, falhou, a aliança abrâmica não pode ser tornado nulo e sem efeito. Enquanto quando nós falamos da aliança mosaica, é diferente, e vamos ver isso no futuro, né? Abraão e sua descendência, né, não agiu fielmente, mas Deus sempre é fiel. E de vez em quando, misturamos as duas alianças, mas não podemos. Então, Gênesis, versículos 18 a 21, conclui com a selagem da aliança, dizendo, naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazel, e o Jebuseu. O que Deus havia prometido verbalmente, originalmente, em capítulos 12 e 13, agora está visivelmente selado, agora está estabelecido. Antes disso era prometido, agora estabelecido. O que quer que agora possa ser adicionado não pode anular esses termos do conteúdo original. Era permitido fazer acréscimos a um pacto de sangue, mas nenhuma desses acréscimos poderia alterar ou negar os termos originais. No versículo 18, a segunda parte, pela primeira vez, as fronteiras norte e sul da terra prometida são dadas com a declaração: a tua descendência tenho dado esta terra. A terra deve ser herdada pela semente de Abraão. Isso em adição à promessa de 15, versículo 7, onde Abraão foi prometido a posse da terra individualmente. A fronteira sul da terra é do rio do Egito. Agora, qual é o rio do Egito? O rio do Egito não é o rio Nilo, como algumas pessoas têm presumido. Pois se fosse o Nilo, os judeus já estavam na terra prometida. Antes mesmo de deixarem o Egito, então não teria necessidade. Nem é o rio do Egito, o Wadi El Arish, o Wadi que atravessa o centro da península do Sinai. Se tiver mapas na sua Bíblia, você pode ver isso.
geralmente mostra esta. E muitas pessoas acham que esse é o rio do Egito. Mas esse não pode ser, porque foi referido na Bíblia como o riacho Nahal do Egito, não o rio Nahar do Egito. O rio do Egito deve se referir ao braço mais oriental do delta de Nilo. Como o rio Nilo flui do sul para o norte antes de desaguar no mar Mediterrâneo, ele se divide em vários braços que fluem através do delta do Nilo. Então, o Nilo está vindo, né, assim deve ser esse braço aqui. O braço mais oriental era conhecido como o rio do Egito. Isso é conhecido hoje como o rio Pelógiaco do delta, que deságua no lago Serombis. Também é conhecido como o rio Sihor, outro nome para Egito. A fronteira norte é o grande rio, o rio Eufrates. Também vemos a lista dos habitantes da terra que serão desapropriados. Lembra? Todos eles em julgamento. Podemos ver em Êxodo capítulo 3, também capítulo 23, Deuteronômio capítulo 20. Podemos localizar algumas dessas nações. A localização exata dos quenezeus e dos cadmoneus é desconhecida, mas a gente sabe que é algum lugar aqui entre o sul da herança e ao norte, que é o rio Eufrates, no norte, indo para o sudeste, né? Então eles moravam por aqui, todos. O Eteu veio originalmente da Ásia Menor, Turquia, mas migrou para a terra, chegou na terra. A localização do Perizeu também é desconhecida. Os refaíns viviam em ambos os lados do rio Jordão. Na Bíblia podemos encontrar várias referências sobre eles. Amorreu é uma palavra hebraica que significa ocidental. E essas pessoas ocidentais inundaram a terra por volta de 2000 a.C. O cananeu pode se referir aos habitantes em geral, mas a área fenícia em particular, hoje em dia, é conhecida como o quê? Gaza. Aquela faixa. Os jebuseus habitaram na região de Jerusalém. Então, terminamos hoje. E vamos continuar semana que vem. Então vamos encerrar. Realmente ultrapassamos a hora. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, Pai, especialmente falando das alianças. E esta aliança abrâmica. Pai, nos dirige quando veremos, depois do estabelecimento, veremos a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Depois indo para a aliança mosaica. Pai, te louvamos por Tua palavra que temos, no nome de Cristo. Amém. Obrigado.